Porque com a pandemia de coronavírus, as empresas passaram a adotar a entrevista por meio de vídeo. A prática, que antes era restrita a alguns processos seletivos, acabou se tornando corriqueira. Por isso, falar diante das câmeras é algo que deverá ser incorporado à rotina das pessoas que estão buscando emprego. Para conversar com a gente de forma remota, nós convidamos a professora do curso de administração da Faculdade Santa Teresa, Josiane Mendes. Bom dia, professora Josiane. Como vai a senhora? Tudo bem? Bom dia a todos, estamos bem. É um Muito prazer obrigado. estar aqui com vocês. Muito obrigado por atender a gente. Essa nossa entrevista é de forma remota, né, usando justamente aquilo que a gente começou a falar, professora, que as empresas também passaram a adotar as entrevistas por meio de vídeo. E aí eu pergunto para a senhora: essa tendência de entrevistas de emprego online, professora, essa tendência veio para ficar? Essa tendência veio para ficar, Patrick, assim como todas as tendências ligadas ao ambiente digital de maneira geral, né? A pandemia ela só acelerou esse processo no Brasil, mas essa já era uma realidade praticada no exterior com muito mais afinco. E ela veio para ficar por algumas razões ligadas, por exemplo, à redução de custos, né, que acaba atingindo tanto a empresa quanto o próprio candidato, que outrora tinha que se deslocar, a empresa tinha que estar sempre com um espaço disponível, com uma infraestrutura disponível para realizar esse tipo de trabalho, e agora percebe-se que isso pode acontecer sem que toda essa infraestrutura seja necessária, sem que esse deslocamento seja necessário, sem que hajam custos envolvendo esse processo. Além disso, a própria comodidade para a empresa e para o candidato é um outro fator que vem favorecendo a manutenção desse processo. E a própria revolução digital, né, em que cada vez mais percebe-se a prática de trabalhos, a prática do home office, a prática do ambiente digital como ambiente principal de trabalho. Também vem favorecendo a manutenção dessa realidade, que já não é mais nenhuma tendência, já é uma realidade. Pois é, já deixou de ser uma tendência para virar uma realidade, como a senhora afirmou agora há pouco. Agora, professor, apesar de ser online, quem está em busca de emprego, mesmo fazendo essas entrevistas à distância, por computador, enfim, celular, precisa ter alguns cuidados, como cuidar do cabelo, vestir uma roupa adequada. Não é porque está em casa e é online que, não, não vou nem me preocupar com isso. Tem que ter esses cuidados ou não? Patrick, a formalidade seletiva, assim como do trabalho home office, ela deve permanecer independente se isso está acontecendo de maneira presencial ou remota. Então, nós estamos falando aí de uma possibilidade de entrevista via uso da web. A formalidade tem que permanecer. A formalidade na fala, a formalidade na vestimenta, no sentido de privilegiar vestimentas sóbrias, vestimentas, maquiagem, por exemplo, em um certo grau, sem exageros, uma aparência de uma pessoa organizada, mas não somente a formalidade envolvendo a aparência física ou visual do candidato, como também alguns cuidados técnicos, né, que outrora não eram necessários por parte dessa, até mesmo para acessar essa, por exemplo, cuidados com o som do ambiente, garantir que o ambiente seja um ambiente de silêncio, um ambiente de calma, garantir que o ambiente ele possa ter aí uma iluminação adequada para que o entrevistador, o selecionador possa visualizar esse candidato de maneira nítida, inclusive avaliando aspectos da sua comunicação não verbal, por exemplo. Garantir também, por exemplo, que esse ambiente, o fundo ambiente, ele seja um ambientizado, sem intervenção de terceiros, sem barulho, por exemplo, de cachorro latindo, criança correndo, né? Pessoas falando ao redor, o que é muito comum dentro de uma residência, mas que no momento da entrevista, no momento do trabalho remoto,
essa realidade tem que dar espaço à realidade que se espera de um ambiente de trabalho, de calma e de Muito legal. organização. Muito legal essas dicas que a senhora, ó, não é porque está no ambiente de casa, que a gente sabe que tem aqueles ruídos, barulhos, enfim, pessoas conversando, animais também por ali, que você vai permitir que isso aconteça. Não, vá para um quartinho, vá para um escritório se houver, e de lá você com calma, você faz com que a pessoa do outro lado, que é seu avaliador ou sua avaliadora, realmente se preocupem com o que você está falando e não com chamar tem outra coisa chamando a atenção, né? Que um barulho, um ruído, algo assim. Muito legal o que a senhora colocou, professora Josiane Mendes. Bom, e a maioria? Realiza a entrevista em casa mesmo ou vai para um outro local, vai para uma casa de uma pessoa mais apresentável, se a dele não for o caso, o que que a senhora indica? Eu indico que se a sua ela não tem a infraestrutura que a gente está apresentando como necessária, que você possa buscar um ambiente externo. Hoje nós temos o Work na cidade de Manaus, em que você pode estar ali reservando meia hora, uma hora de uma sala reservada. Nós temos bibliotecas na cidade de Manaus que têm salas de estudos reservadas, que podem também ser utilizadas para essa possibilidade, salas de reuniões, escritórios de colegas, familiares, que possam dar a essa pessoa as condições necessárias para que ela possa apresentar-se de maneira planejada. Uhum. Eu estou lendo aqui algumas informações e me ocorreu uma outra situação. Por exemplo, a pessoa está participando agora, nesse momento, de uma avaliação, entrevista de emprego. E aí entra uma criança, gente que é mãe, que é pai, a gente sabe bem disso. Entra uma criança lá e quer a atenção da mãe ou do pai que lá estejam já fazendo essa entrevista. Como é que o pai e a mãe como é que um dos dois tem que se comportar? Porque tem aqueles que saem daqui, menina, empurra assim, vai para lá. Pode ser ruim, né? O que que a senhora indica aí? É, é uma situação bem delicada, né, É. Patrick? Ela tem que ser evitada a todo custo, ela tem que ser evitada. Esse pai, que tem uma criança ao redor, deve principalmente garantir que não haja essa intervenção, que não haja essa criança próximo àquele ambiente, que não haja esse risco. Assim como deve garantir que não haja o risco, né, de falta de acesso de internet, de som, de áudio, algo parecido. Porém, às vezes acontece. Como agir nesse momento, né? No momento do caos, né? Momento em que a criança, a câmera está ligada, você está no processo de entrevista e literalmente a criança está ali do seu lado. Você tem que manter a calma, né? Você tem que manter a calma, pedir licença, né, do entrevistador, dizer que aconteceu um imprevisto, que, né, infelizmente aconteceu um imprevisto da criança estar ali, por 2 minutinhos até que a criança seja deslocada ao ambiente dela. E no quarto, se você estiver sozinho com essa criança, explicar a gravidade dessa situação, né? Pedir que a criança não se retire de lá, dizer que você está terminando, que ele se acalme, que o pai e a mãe podem ser prejudicados, que é uma oportunidade de trabalho, né? Que é uma situação séria. Então, que se ele volta ali na sala para criar situações ligadas ao grito, ao choro, mamãe e papai estará sendo prejudicado no trabalho. Meu filho não quer, minha filha não quer que o papai seja prejudicado, então aguarde um minutinho que mamãe já volta. E quando você retoma a fala com o entrevistador, você precisa justificar essa situação, né? Pedir desculpas, dizer que sabe da seriedade de que isso não aconteça, mas e que infelizmente apesar dos cuidados foi inevitável, mas que você está ali de volta para retomar o diálogo. Bom, eu se fosse um avaliador e ocorresse uma situação como essa e a senhora fosse a pessoa a ser avaliada e desse essa justificativa com educação, com calma, do jeito que a senhora falou, mas eu iria contratar na hora, porque eu ia ver que você não perdeu o equilíbrio.
né? Você não perdeu o equilíbrio num momento como aquele, que foi o momento que aconteceu. Bom, uma outra situação, professora Josiane Mendes, que é do curso de Administração da Faculdade Santa Teresa. Eu não lembro, mas eu tenho que lhe perguntar. Ah, algumas pessoas, quando faziam entrevistas presenciais, mulheres e homens, usavam determinadas roupas e abusavam no perfume. Na questão online, o perfume não dá para saber, mas um cabelo arrumado é possível, evidentemente, perceber. E em relação à roupa, hein? Tá? Olha, Patrick, de maneira prioritária, a gente preconiza que o candidato ele utilize uma vestimenta sóbria, tá? O grau de formalidade que você vai dar a essa vestimenta tem que estar antenado com a cultura da empresa e com o perfil da vaga. Veja bem, se você está candidato a emprego em um escritório jurídico, naturalmente você entende que o escritório jurídico ele tem um grau de formalidade que está acima da média, não é verdade, Patrícia? Uhum. O ambiente do direito, né, o ambiente da advocacia, o ambiente do escritório jurídico, de maneira predominante, ele tem uma cultura de vestimenta. Você entende o que eu estou falando? Sim, 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 sim. Agora, veja bem, se você está candidato a uma vaga de emprego, a, a um ambiente cultural despojado, jovem, informal, naturalmente você não precisa utilizar uma vestimenta tão formal. Você pode ir vestido com uma roupa mais casual, mais jovial. Imagina você estar candidato a emprego na Chili Beans. A Chili Beans é uma das líderes de mercado nacional em produção de óculos, que tem vários quiosques espalhados pelos shopping centers de Manaus, e ali você percebe que a moda é o quê? A moda é a calça jeans, né? A moda é a camiseta, a moda é o piercing, a moda é o óculos. Então, você está falando de um ambiente de despojamento, de um tipo de empresa de trabalho que funciona com essa cultura. Essa observação é muito importante para que o candidato possa entender qual é o perfil de vestimenta que cabe para aquele emprego, para aquele negócio. E também, Patrick, se perguntar, se autoanalisar se é o seu perfil. Porque é muito importante, cada vez mais, as empresas buscam identificar colaboradores alinhados com a sua cultura. E para o candidato é muito interessante também que você perceba o quanto você tem identidade ou não com aquela empresa, porque a possibilidade de ter essa identidade, ela favorece o engajamento, o envolvimento, né? O tão falado vestir a camisa. Logo, vestir-se de maneira mais ou menos informal depende muito do grau de formalidade desse trabalho, dessa empresa. Mas a sobriedade, a cautela, o evitar a sensualidade, né, a roupa decotada, o exagero, são sempre dicas bem-vindas. Bom, a gente sabe que na busca pelo emprego, algumas pessoas, professora, elas encontram maneiras para poder se dar bem. Na entrevista online, eu só estou vendo a senhora, sei que a senhora é excepcional profissional, tanto que está dando essas dicas importantes, mas imaginemos uma outra pessoa que está aparecendo lá do outro lado para ser entrevistada, mas tem uma outra pessoa oculta ali para dar uns ensinamentos para ela, ou seja, a pessoa pergunta lá e a outra e ela vai ficar olhando para o lado assim, quer dizer, o que, que eu respondo, o que, que eu faço? É, vai perder o emprego, né? Tem que ser, a pessoa tem que ser ela própria e tem que mostrar que é ela que está respondendo tudo ali. Afinal de contas, a vaga está pleiteada, está sendo pleiteada por ela, né? Exatamente. Patrick, o entrevistador, ele, por regra, é uma pessoa que tem um razoável conhecimento da natureza humana, né? É, é um princípio norteador para entrevistar pessoas. Um razoável conhecimento sobre comunicação, um razoável conhecimento sobre comportamento, sobre habilidades e sobre personalidade. Então, esse recrutador, ele quase sempre é alguém treinado para identificar mentiras e verdades, né? Para identificar honestidade no diálogo, no discurso.
E não por acaso, cada vez mais as entrevistas elas são pautadas em análise de competências. Então, nós saímos daquele momento em que o entrevistador perguntava das pessoas se elas tinham habilidade de liderança, se elas tinham habilidade de comunicação, por exemplo, porque a resposta era sempre óbvia. Sim, eu tenho. Para perguntas em que as habilidades sejam demonstradas. Então, ao invés de fazer perguntas do tipo, você tem habilidade de liderança, você gosta de trabalhar em equipe e receber respostas óbvias, cada vez mais recrutadores eles fazem perguntas por competência. Compartilhe comigo uma experiência, por exemplo, em que a sua habilidade de comunicação foi fundamental. Diante de uma pergunta dessa, ou você sabe ou você não sabe, ou você tem essa experiência ou você não tem essa experiência. Você não consegue, por regra, em milésimos de segundo, inventar uma série de histórias irreais, né? Advindas de perguntas estratégicas, sem que o entrevistador perceba. Então, perguntar, por exemplo, qual o maior desafio do trabalho em equipe que essa pessoa enfrentou no último emprego, quais foram as dificuldades, o que ela aprendeu com essa experiência, que experiência foi essa? Ou você tem história para contar, ou você não tem essa história para contar. Ou você tem essa experiência, ou você não tem o que contar. Então, por isso, cada vez mais, essas entrevistas, esses processos seletivos, eles são pautados por perguntas demasiadamente estratégicas, que vão comprovar, de fato, os fatos da vida profissional daquele candidato, né? Porque a qualificação dele está colocada no currículo, mas o quanto ele tem de comportamento, de atitudes e de habilidades esperadas por esse outro trabalho, somente a contação de história, né? A contação de história no sentido do falar de fatos vivenciados é que vai demonstrar essa habilidade, inclusive de se comunicar diante de uma pergunta tão difícil. Pois é, e eu estou notando durante a fala da senhora, além de uma fala bem tranquila e de fácil compreensão para todas as pessoas, professora, né? Professora Josiane Mendes, eu estou notando que a senhora também tem um detalhe. A senhora, ao responder aos questionamentos, a senhora olha para a lente aí do computador, onde está a câmera, né? Porque tem pessoas que estão conversando, mas estão olhando para baixo, para cima, para o lado, menos para a câmera. E eu percebo que a senhora também tem esse cuidado nessas orientações de olhar exatamente para a câmera, que dá aquela sensação que a gente está falando no olho do olho, no olho com demais. Tem que ter esse cuidado também, não tem? Tem que ter esse cuidado, é uma condição, né, mínima de manutenção no processo seletivo, é o que a gente chama de comunicação não verbal, né, que é a comunicação visual, comunicação de gestos, a comunicação do tom de voz, né? Ter um tom de voz agradável, ter um tom de voz pacífico, orientativo, agradável, suave, é muito importante para demonstrar a calma, o equilíbrio. É claro que, naturalmente, aquele que está submetido a um processo de análise, de julgamento, ele naturalmente está sob estresse, tá? Todos nós estaríamos, não é verdade? É difícil ser julgado, ser analisado. Não é uma condição comum e nem desejável por todos nós. Quando isso acontece, principalmente para aquele que está desempregado, vivendo um momento muito adverso, muito difícil da sua vida, naturalmente os fatores de estresse tornam uma realidade. Então, ele tem que entender que o estresse naquele momento, apesar de existir, ele não vai ajudar em nada. Ele pode, inclusive, fechar portas. É muito importante que essa pessoa faça uma espécie de exercício mental, né, de meditação, de reflexão antes desse momento acontecer, é, para tentar acalmar os seus ânimos e demonstrar essa serenidade, essa tranquilidade, essa paz durante o processo de entrevista. Então, minutos antes, converse consigo mesmo, diga para você o quanto você é forte, o quanto você é grande, o quanto você é capaz, diga que você que vai dar certo, que você merece, que você é capacitado. Projete para si mensagens positivas, tente internalizar aspectos positivos da sua vida, do seu conhecimento, se acalmar e demonstre durante todo o processo, né? Às vezes, Felipe, uma pessoa ela não tem as experiências exatas que nós pretendemos, né?
ela não tem, às vezes, o conhecimento apurado no grau que a gente pretende, seria ideal. Mas ela tem algo, né, que às vezes suplanta essas questões, que é o entusiasmo. O entusiasmo e a demonstração do quanto ela está pronta a aprender. A aprender. Então, não necessariamente aqueles critérios técnicos serão fundamentais. Às vezes, a demonstração da abertura para o aprendizado, do dizer que não sabe utilizar aquela ferramenta específica, mas que já conhece uma outra que é similar e que está disposta a aprender, no sentido de dizer que não tem aquele conhecimento técnico específico sobre aquele aplicativo, sobre aquele produto, mas que trabalhou em uma área similar e que, assim como aprendeu em um outro momento, está disposto a aprender. E o entusiasmo, a energia positiva que você demonstra, o vigor que você demonstra nessa entrevista, essa luz que você demonstra na entrevista de emprego, seja ela online ou presencial, e a nossa energia é isso aí mesmo que você colocou, Patrick, ela independe de contato físico. A nossa energia, ela está posta, independente de ser por uma ligação telefônica ou por uma câmera de vídeo, a nossa energia, ela se revela. Essa energia, esse entusiasmo, eles são um elemento muito interessante desse processo seletivo cada vez mais. Muito legal, muito legal mesmo. Professora do curso de administração da Faculdade Santa Teresa, Josiane Mendes. Muito obrigado pela participação da senhora, por essas dicas valiosas e que agora é com você que está aí do outro lado. Não esqueça o que disse a nossa entrevistada. Esse tipo de entrevista online veio para ficar, não vai mais parar. Obrigado, que a senhora tenha um excelente Obrigada. dia.